Daniel foi um profeta de Deus, que também trabalhou para imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio e com a ajuda de Deus conseguia interpretar sonhos. Ele ficou conhecido como um homem justo, que obedecia a Deus. Sua história foi um exemplo de fé e superação, e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Conheça a incrível história de Daniel logo após a vinheta. A vida de Daniel virou de cabeça para baixo aos 17 anos. Criado como um membro da nobreza judaica, o adolescente hebreu foi capturado e levado de sua cidade conquistada, Jerusalém, para o país da Babilônia onde o rei Nabucodonosor governava. Pouco depois de sua chegada, Daniel, 3 de seus amigos e um grupo de outros jovens, foram treinados para trabalhar no palácio. Este treinamento foi planejado para durar 3 anos e qualificaria os formandos para servir ao rei. No final de 3 anos de instrução, o próprio rei Nabucodonosor testou cada um deles, e descobriu que Daniel e seus 3 amigos eram 10 vezes mais eficientes. Pouco depois, o rei teve um pesadelo que o perturbou muito. Ele não conseguia lembrar os detalhes de seu sonho, então convocou seus sábios exigindo que lhe contassem o significado. Os sábios enfureceram o rei porque não souberam explicar o sonho. O imprevisível rei ordenou que todos os sábios fossem executados. Infelizmente para Daniel e seus amigos, eles eram sábios recém-formados. Daniel foi até o rei e disse que Deus poderia revelar seu sonho. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus realmente revelou o sonho e sua interpretação a Daniel. O jovem disse ao rei que ele havia sonhado com uma grande estátua. E as diferentes partes da estátua simbolizavam futuros reinos que governariam em diferentes períodos da história da Terra. Daniel explicou que a cabeça de ouro da estátua representava o reino de Nabucodonosor, sendo este, o período da Neobabilônia que governou o mundo de 612 a 539 a.C. O peito e os braços de prata representavam a Medo-Pérsia, que se tornaria a próxima potência mundial dominante de 539 a 331 a.C. O ventre e as coxas de bronze representavam outra grande potência, a Grécia, que governaria de 331 a 168 a.C. Em seguida, as pernas de ferro da estátua foram descritas como simbolizando Roma, o império que conquistou os gregos em 168 a.C. e dominou os assuntos mundiais com uma vontade de ferro até sua queda em 476 d.C. A estátua também tinha pés feitos de ferro e argila, representando os reinos divididos da Europa que nunca alcançaram a unidade. No final, uma rocha, simbolizando o reino eterno de Deus, destruiu a estátua representando a eternidade. Graças ao sucesso de Daniel em explicar ao rei o sonho e seu significado, todos os sábios foram poupados. Daniel causou uma profunda impressão no governante babilônico que o promoveu à posição de governador de toda a província da Babilônia. Mais tarde em seu reinado, o rei Nabucodonosor teve outro sonho, que pediu novamente a Daniel para interpretar. O sonho era de uma árvore enorme que, apesar de sua aparência magnífica, foi cortada deixando apenas o seu tronco. Daniel teve que revelar relutantemente que a árvore representava o rei e como ele seria cortado e reduzido a viver com animais selvagens. Daniel disse para o rei que ele permaneceria neste estado até reconhecer que não há ninguém maior que Deus. O rei teve uma crise de insanidade que durou 7 anos. Começando quando se glorificou pelo sucesso da Babilônia, apesar dos avisos de Daniel. O monarca babilônico viveu por 7 anos como um animal selvagem, tendo sido atingido com uma psicose severa por todo o período. Seu cabelo cresceu tanto quanto penas de águia e seu dedo e unhas se assemelhavam a garras. Sua insanidade terminou quando ele reconheceu que Deus era superior a qualquer rei e era capaz de humilhar os que andam orgulhosos.
O serviço de Daniel na Babilônia abrangia os reinados de sucessivos governantes, incluindo o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Houve uma ocasião memorável quando o rei Belsazar organizou uma festa luxuosa para 1000 membros da elite. Nenhuma despesa foi poupada. Pratos de ouro e prata, originalmente saqueados do antigo templo de Jerusalém, foram usados para servir bebidas. Durante a festa apareceu uma mão misteriosa que escreveu na parede. Apavorado, o rei imediatamente convocou Daniel para interpretar o significado daquelas palavras. Daniel explicou que o rei falhou em aceitar a lição de humildade que Nabucodonosor havia aprendido. Ele disse que haviam contaminado vasos sagrados do templo e adorado objetos inanimados e sem valor em vez de Deus. Daniel então interpretou as palavras hebraicas que diziam, Mene, Tekel, Parsim. Mene significava que Deus tinha contado os dias de Belsazar e o estava encerrando. Tekel significava que o monarca não tinha provado ser um governante digno ou humilde. Finalmente, Parsim significava que a Babilônia cairia e seria dividida entre os medos e os persas. Pouco depois Dário, o Medo, invadiu a Babilônia e Belsazar foi executado naquela mesma noite. Daniel continuou a trabalhar sob o reinado de Dário. Seu alto status e o respeito universal pelo hebraico despertaram a inveja de outros oficiais. Eles elaboraram um plano para remover Daniel, convencendo Dário a promulgar uma lei afirmando que não poderiam orar a ninguém além do próprio rei. Quem não cumprir a lei seria atirado aos leões e devorado. Isso provou ser um problema para Daniel, que era conhecido na Babilônia por orar publicamente a Deus 3 vezes por dia. No entanto, Daniel manteve-se fiel à sua fé e continuou com o seu hábito de oração. Ele foi preso e julgado, para a frustração do rei, que percebeu tarde demais o esquema desonesto de seus funcionários. Antes de Daniel ser lançado aos leões, o rei orou ao Deus de Daniel para proteger seu valioso político e conselheiro. Depois de uma noite sem dormir, o rei correu para a cova ansioso para ver se Daniel havia sobrevivido. Milagrosamente, ele tinha sido poupado, e explicou ao rei que tinha a proteção de Deus que afastou os leões. O rei Dário ficou radiante ao descobrir que ele tinha sobrevivido e estava bem. Como punição foi ordenado que os acusadores fossem jogados na cova, onde foram prontamente devorados. O rei então emitiu um decreto para todas as nações, declarando que o Deus de Daniel fosse respeitado. No final de sua vida, Daniel havia servido fielmente os governantes e as pessoas de seu tempo. A última menção de Daniel é no 3º ano de Ciro. É possível que não tenha vivido muito depois disso. Provavelmente morreu aos 85 anos. Hoje, 6 cidades reivindicam o túmulo de Daniel como a Babilônia, Kirkuk e Mucadia, que estão localizadas no Iraque, Suzã e Malamir, no Irã, e Samarcanda no Uzbequistão. A mais famosa é a de Suzã no sul do Irã em um local conhecido como Shue Daniel. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi o propósito de Daniel, clamar ao Senhor, dedicando-se à oração, abrindo os ouvidos para a voz de Deus. Essa foi a incrível história de Daniel. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.